Kong estava feliz mastigando uma coxa de frango quando de repente soltou um rugido de dor. Descobriu que tinha um dente podre. A dor latejante em sua mandíbula era insuportável, então ele não teve escolha a não ser subir da terra oca e pedir ajuda aos humanos. Os humanos rapidamente trouxeram uma equipe de médicos prontos para extrair o dente ruim. Encheram ele com toneladas de sedativos. Então um dentista pousou ao lado dele em um helicóptero com correntes gigantes. Prenderam o dente estragado no lugar e começaram a extração. Beleza, vamos nessa. Para garantir que Kong pudesse continuar comendo carne no futuro, o dentista implantou uma prótese de liga de titânio. Kong testou e pareceu bem satisfeito. O que ele não percebeu, porém, foi que seu novo dente de metal mais tarde se tornaria motivo de piada entre os da sua espécie. Com o procedimento feito, Kong se preparou para voltar à Terra Oca. Mas no momento em que voltou, a encrenca o encontrou. Uma matilha de cães selvagens o perseguiu sem parar. Kong não tinha medo deles, mas o número deles tornava difícil lidar com todos de uma vez. Ele correu em direção a um penhasco e pulou, esperando despistá-los na queda. Para sua surpresa, os cães selvagens pularam atrás dele. Preso sem ter para onde fugir, Kong de repente deu um sorriso estranho. Ele os atraiu aqui de propósito, pronto para dar uma lição neles. Um cão avançou primeiro, só para cair direto numa armadilha que Kong havia preparado antes. Antes que os outros percebessem o que estava acontecendo, Kong acionou outra armadilha. Uma fumaça espessa subiu, seguida de uma avalanche de pedras que enterrou a matilha. Quase todos foram eliminados. Apenas 3 cães conseguiram escapar, e mesmo eles ainda o observavam com cautela. Kong não estava interessado em eliminá-los completamente. Em vez disso, ele pegou o corpo de um cão morto, rasgou ao meio sobre sua cabeça e mostrou aos sobreviventes o que aconteceria se ficassem por perto. Apavorados, os cães selvagens restantes fugiram em pânico, mas Kong ficou encharcado de sangue e fluidos, sentindo nojo. Ele foi até uma cachoeira para se lavar. Depois de voltar para sua morada, ele de repente sentiu uma energia aterrorizante por perto. Sem hesitar, ele desenterrou seu machado de guerra enterrado há muito tempo, pronto para o combate. Ele seguiu a energia até um penhasco brilhando com uma luz azul estranha. A fonte estava embaixo. Determinado a descobrir a verdade, Kong desceu com seu machado iluminando o caminho. Para seu horror, ele encontrou pilhas de ossos, os restos de sua própria espécie. A tristeza pesou sobre ele. Então, à distância, um rugido trovejante ecoou pela caverna. Kong saiu do túnel e descobriu uma câmara ainda maior na névoa à frente. Uma figura imponente emergiu, movendo-se lentamente em sua direção. Kong se preparou, pronto para a luta de sua vida. Mas quando a névoa se dissipou, o que apareceu não era um monstro. Era um pequeno gorila amarelo. Era a primeira vez em anos que Kong via um de sua própria espécie. Então ele se agachou, largou sua arma e estendeu a mão para tocar gentilmente o pequeno. Mas o jovem gorila de repente mordeu seu dedo. Então ele girou e tentou fugir. Quando Kong estava prestes a persegui-lo, outro macaco mais forte atacou por trás. Antes que Kong pudesse falar, os dois o emboscaram e o forçaram ao chão. Mas eles não eram páreo para Kong. Ele agarrou uma pedra e se levantou com força. E facilmente derrubou os macacos de lado. De repente, o pequeno gorila pulou no rosto de Kong, arranhando-o. Kong o agarrou e, sem pensar, o usou como arma. Ainda assim, por respeito à sua própria espécie, Kong se conteve. No caos, um dos macacos escorregou de um penhasco, mas Kong o pegou bem a tempo, puxando-o de volta para a segurança. Mas em vez de mostrar gratidão, o macaco veio para cima dele com uma faca. Essa traição finalmente fez Kong perder a paciência. O último gorila virou as costas e correu. Kong nem se deu ao trabalho de perseguir. Ele só arremessou uma pedra com força devastadora. Então ele arrastou outro gorila jovem de onde estava se escondendo nas árvores e o jogou no chão, dando-lhe uma lição dolorosa. Diante da fúria de Kong, o pequeno congelou como uma criança culpada, com muito medo de fazer um som. Kong pegou uma lâmina de osso do chão e sinalizou para o jovem levá-lo até onde o clã dos macacos agora vivia. O pequeno gorila resistiu, mas sob o olhar de Kong, ele não teve escolha a não ser obedecer. O que Kong não sabia era que, apesar de ser jovem, o pequeno gorila tinha uma mente ardilosa. Em vez de levar Kong até seu povo, ele o levou a um lugar aterrorizante, planejando fazer alguém acabar com Kong. Mas Kong não era bobo. Ele podia facilmente ver através de tais truques. Ele farejou o ar, sentindo que o almoço de hoje poderia estar garantido. Com isso, ele entrou na água para se lavar. Não querendo ter seu plano exposto, o pequeno gorila tentou agir despreocupado e fingiu beber da água. De repente, ondulações apareceram na superfície e Kong sentiu que algo estava errado. Virando-se, ele viu um dragão d'água se aproximando rapidamente, pronto para atacar. Aproveitando a distração enquanto os dois lutavam, o pequeno gorila rapidamente correu em direção à margem. Kong conseguiu derrubar o dragão no lago, mas a criatura rapidamente se levantou. Com um movimento de cauda, arrastou Kong para a água. Isso era algo que Kong podia lidar. No segundo seguinte, ele se libertou do aperto do dragão e saiu da água. Levantando o dragão que o havia prendido, Kong finalmente liberou todo o seu poder. O pequeno gorila pensou que finalmente havia escapado das garras de Kong, só para ser surpreendido quando um machado de guerra gigante caiu de cima, mandando-o voando. Kong então jogou a cabeça decepada do dragão aos pés do pequeno gorila. O pequeno gorila se preparou, esperando uma surra, mas Kong não bateu. Em vez disso, ele pegou o machado e sinalizou para o pequeno gorila seguir em frente. Quando o anoitecer se aproximou, Kong começou a comer a carne do dragão. O pequeno gorila faminto só podia rezar para que Kong compartilhasse um pouco de comida com ele. Kong percebeu e entregou diretamente um pouco de comida, mas o pequeno gorila recuou, observando-o com cautela. Vendo a ingratidão do gorila, Kong jogou a comida no chão. O pequeno gorila, percebendo a situação, rapidamente pegou a comida e começou a comer. Naquele momento, a percepção do pequeno gorila sobre Kong mudou. Cheio e satisfeito, o pequeno gorila conduziu Kong adiante.
Ao longo do caminho, eles passaram por uma ponte feita dos ossos de uma fera gigante. Apesar da altura imponente de 100 metros de Kong, ele parecia minúsculo em cima da estrutura esquelética. Ficou claro que se essa fera ainda estivesse viva, a destruição que poderia causar na Terra seria inimaginável. Logo, eles chegaram ao destino, mas o que viram chocou e enfureceu Kong. Inúmeros macacos estavam carregando pedras pesadas, claramente tratados como escravos. E pelas 3 cabeças de macacos separadas montadas em estacas, era óbvio que quem governava esse lugar era uma força aterrorizante. Furioso, Kong marchou para frente, determinado a descobrir o que estava acontecendo. O que ele não percebeu foi que estava caminhando direto para o desastre. Naquele momento, um macaco exausto derrubou uma pedra. Outro macaco o chutou no chão sem hesitação. Kong viu isso e, ignorando o macaco menor tentando segurá-lo, interveio e ajudou o macaco caído a se levantar. Esse único ato, porém, foi suficiente para ofender o brutamontes que o havia chutado. Para piorar as coisas, o movimento de Kong foi visto como um desafio aberto ao governante desta terra. Bem naquele momento, um enorme macaco de pelo vermelho caiu de cima. Todos os macacos imediatamente se ajoelharam em submissão. Este era o mestre deles, o Rei Cicatriz. O Rei Cicatriz circulou Kong, avaliando-o antes de repente enfiar a mão na boca de Kong. Quando viu o dente falso, ele explodiu em gargalhadas de zombaria. Então seu olhar se voltou para o pequeno macaco que havia trazido Kong ali. Percebendo a conexão, o Rei Cicatriz se moveu para puni-lo. A mãe do pequeno macaco correu para frente, protegendo seu filho com o corpo, implorando com olhos lacrimejantes por misericórdia. Mas sem um pingo de hesitação, o Rei Cicatriz a chutou direto para a lava derretida. Aquela foi a gota d'água. Kong rugiu de fúria e desafiou o Rei Cicatriz na hora. O grito de batalha ensurdecedor dele sacudiu o chão quando a luta começou. O Rei Cicatriz atacou primeiro, estalando seu chicote com precisão mortal. Kong pegou o chicote no ar, só para ter a cauda cravejada de cristais cortando sua palma. Ignorando a dor, ele balançou seu machado de guerra direto no Rei Cicatriz. Mas força bruta não foi suficiente. O Rei Cicatriz, ágil e implacável, desviou de cada golpe e lentamente ganhou vantagem. Finalmente, ele enrolou o chicote no pescoço de Kong, apertando para sufocá-lo até a morte. Mas ele subestimou o poder bruto de Kong. Com uma onda repentina de força, Kong puxou o Rei Cicatriz para frente, agarrou-o e o esmagou no chão com força esmagadora. Percebendo a força de Kong, o Rei Cicatriz decidiu liberar sua arma definitiva. Um movimento para eliminar Kong completamente. Ele apontou seu cristal em direção a uma caverna próxima. Momentos depois, uma sombra colossal emergiu. Era a lendária fera Titã, demônio do gelo. A criatura era tão poderosa que sozinha mergulhou a terra em uma era do gelo. O Rei Cicatriz ergueu seu cristal novamente, sinalizando para o demônio do gelo atacar Kong. A fera hesitou, relutante em obedecer, mas o Rei Cicatriz segurava seu cristal de vida. Sem escolha, o demônio do gelo soltou um rugido trovejante e partiu direto para Kong.